Pronto. Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa webinar, que todos sejam muito bem-vindos. Eu sou a Simone, eu faço parte do marketing que está organizando a webinar aqui para vocês hoje. E eu vou apresentar o nosso especialista, que vai tratar do tema contabilização da folha no HCM Sênior. Bom, o nosso especialista é o Maicon Teodoro, que ele atua na área de RH há mais de 12 anos, com experiências nas soluções sênior em HCM, gestão de pessoas e acesso e segurança. E também já está na Meinhard há mais de 7 anos. Bom, a webinar vai acontecer da seguinte forma. O Maicon vai fazer a apresentação, e vocês vão enviando as perguntas e no final ele vai tentar responder o máximo de perguntas que puder. Se a gente não conseguir responder pelo tempo da webinar, a gente vai deixar o e-mail de contato do Maicon para vocês estarem enviando mais dúvidas a respeito do assunto. E agora eu vou deixar o Maicon começar. Espero que vocês gostem da nossa webinar. Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Maicon, como já foi passado, eu trabalho aqui na Meinhard Sistemas, e a gente vem aqui falar para vocês um pouquinho das rotinas de contabilização e provisão na folha do sistema sênior, Então esse assunto a gente foi preterido porque é bastante abordado e tem bastante dúvida referente a esse assunto no suporte, Então eu trabalho na parte de suporte aqui dentro do grupo, então foi pedido para a gente dar uma palavrinha para vocês, esclarecer as dúvidas de vocês aí sobre esse assunto. Tá todo mundo ouvindo, tudo certinho? Espero que esteja todo mundo bem. Vamos dar uma continuidade. Obrigado a todos e bom cursinho aí. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de provisão, O que é a provisão, Então, provisão na folha é a estimativa correspondente às despesas e as prováveis perdas no ativo, pertinentes a determinado período base e incorreram no qual serão contabilizados, que serão pagas ou apurados no próprio período base e no período base subsequente. Ou seja, a contabilização é a previsão dos gastos que a gente vai ter. Geralmente, a gente, dentro da folha, a gente tem previsão de gastos, de folhas e de férias e 13º. Então, a gente faz a provisão para contabilizar e prever esses gastos, Então, a provisão do sistema sênior aqui, Então, a gente tem a provisão ativa, que são essas que eu comentei, de férias e 13º, porém, no sistema sênior, já algumas versões, com a nova contabilização, a nova rotina de provisão, a gente pode ter provisões genéricas, E pode prever ali participação de resultados, ou algum gasto judicial que a empresa possa ter. Então, a gente tem essa possibilidade de fazer esses cadastros dentro do sistema, Então, aqui a gente vai deixar um fluxozinho de como é feito dentro do sênior, Então, tem algumas definições, alguns cadastros, Para que a gente consiga fazer o cálculo da nossa provisão e, posteriormente, emitir os relatórios. Então, nas definições da empresa, tem lá uma guia, Que a gente cadastra algumas informações sensíveis para provisão e contabilização. No sindicato, Então, os períodos de férias, informações de férias vai ter informação. Nos eventos, cadastro de incidência para imposto, Que a gente vai prever os encargos também, do INSS e FGTS, então, encargos que são da empresa, E aqui, se tiver algum cálculo complementar, cálculo de férias, cálculo 13º e rescisão, E aí a parte de calcular e o fluxo e emissão de relatórios e a parte de provisão seria essa dentro do sistema sênior. As orientações gerais, A provisão de férias no sistema toma como base as definições sindicais, como estava ali no nosso fluxo, O cálculo da folha das competências, O salário base que ele vai buscar, os valores de médias e as baixas efetuadas. Então, o cálculo é efetuado com o valor correspondente de um alvo de cada competência, E o colaborador tem direito adquirido considerando seu histórico de afastamento correspondente a um mês e somado ao salário anterior. Então, ou seja, também considera a parte de afastamento ou não para saber se ele vai ter aquele direito ou não
do alvo de férias, né? Assim como o 13º da mesma forma, né? As mesmas definições, né? Para o 13º, exatamente a mesma situação. Então, aqui tem a parte de provisão genérica, a gente vai entrar superficialmente na provisão genérica, né? O que seria provisão genérica, né? Então, essa categoria permite provisionar custos previstos dentro da folha de pagamento, que serão pagos em uma ou mais parcelas durante o ano, como, por exemplo, participação dos lucros, participação de resultados, né? Ações judiciais, a viabilização dessa provisão de qualquer tipo de valor que a empresa desejar, possibilitando configurar períodos de validade dos eventos, que devem ser considerados como base de cálculo das verbas solicitadas nos processos e ações contra a empresa, depósitos recursais e demais informações. Então, posso prever ali esses gastos que eu tenho com ações judiciais, né? E eu posso prever também participação de resultados, né? Então, eu posso fazer um cadastro disso e fazer essa previsão dentro do sistema sênior. Valores de provisão a ser contabilizado, né? Ao efetuar a contabilização mensal, deverão sempre ser contabilizadas as colunas de provisão do mês, o ajuste de provisão e as baixas, né? Então, é isso que geralmente a gente contabiliza depois que a gente fecha o cálculo das provisões. Aí aqui sobre o ajuste de provisão é o valor apurado mensalmente quando ocorre alguma variação do cálculo de provisões do colaborador, positivo ou negativo, né, com um exemplo de um reajuste de CID, uma prometização de um novo evento, que impacta no 13º, promoção de salário, né, e outras informações que aumente a base pode mover ajuste. Isso é uma pergunta que a gente recebe muito no suporte, né? Ah, mas por que deu ajuste tão alto? Por que deu ajuste baixo? Como é calculado o ajuste, né? A gente vai estar mostrando como é que é calculado o ajuste. E isso é uma pergunta bem frequente dentro do suporte, né? O cliente às vezes não sabe como calcula, ou acha que está errado. E é bem simples, na verdade, né? O cálculo do ajuste de provisão, né? Então, aqui tem uma simulação de um cálculo de provisão, considerando o cenário abaixo, né? Com o valor do salário dessa pessoa. Então, aqui embaixo, né? Para fazer o cálculo da provisão do mês, como a gente tem a tela de cadastro no Sênior, que a gente vai mostrar aqui também, né? Então, tem um salário básico de 1.800, que isso aqui é salário mais médias, é a base do funcionário, né? Aqui nesse exemplo, ele tem 9 avos, né? De férias, o 13º aqui, ele tem 9 avos. E aí ele vai fazer o cálculo, né? 1.800, né? Dividido por 12 vezes 9, vai dar o saldo. Ele vai achar esse valor desse saldo, né? 1.800 dividido por 12 vai dar o valor da provisão mensal, né? E a diferença com o ajuste é aquilo que foi colocado lá, o ajuste de provisão, o que é? O saldo anterior, né? Menos o saldo, menos a provisão, que aí vai dar os 200 aqui, né? Isso só acontece, geralmente, o saldo, essa diferença, ele só acontece quando é aumentado a base, né? Como foi colocado ali. Então, se tu olhar a base de um mês para o outro da provisão e a base está maior, né, com certeza vai ter o ajuste. Ele calcula o saldo com base no novo salário sempre, né? Diminui a provisão do mês, menos o saldo anterior, vai ser o ajuste, né? Como todo mundo sabe, para a gente fechar a nossa provisão também, sempre o saldo vai ser o saldo transportado, ou seja, o saldo do final do esteio relatório, no final total da minha provisão, o saldo ali que eu vou ter, né? Vai ter que ser exatamente o saldo anterior do próximo mês e assim vai, né? Então é por isso que a TETEC também tem um ajuste de provisão, sobre essa variação, né? É a variação para com saldo. Então a forma de cálculo é simples, né? É o saldo da provisão, menos o saldo anterior, menos a provisão do mês, que vai dar o valor de ajuste. As provisões de férias, né? Aqui é a previsão de gastos que a empresa terá com o colaborador quando o funcionário quando a empresa colocar o funcionário em férias, né? Como o sistema sabe quais colaboradores têm que ser provisionados? Então, lá no cadastro, existe um cadastro de provisão do sistema onde é que a gente informa quais são as empresas e quais são os vínculos trabalhistas que participam da provisão, né? A gente vai ver isso ali também agora no sistema, né?
como é composta a base de cálculo de impostos de provisão. Então, lá no cadastro da empresa também tem um assinalamento, onde a gente define se a base de cálculo vai buscar conforme característica dos eventos, né? Ou se ela vai buscar conforme incidência do evento. Então, é um assinalamento lá que a gente vai ver também na definição de provisão, né? Então, lá no cadastro da empresa tem uma guiazinha que a gente coloca essa informação. Para provisão de férias, podemos provisionar somente um terço de férias, sem provisionar as horas férias? Então, isso também, às vezes, o cliente pergunta, né? Eu não queria provisionar as horas férias, eu queria provisionar somente um terço. Tem como, sim, né? A gente pode provisionar, né? No cadastro da empresa também tem essa definição, né? Que a gente pode estar selecionando somente essa opção, né? Podemos provisionar um percentual fixo sobre a base de encargos? Eu não quero provisionar o percentual que a gente definiu lá no nosso FPAS, na nossa empresa, com nossos cadastros de mineração, as informações, eu quero definir um percentual fixo maior ou menor, né? Eu posso colocar, sim, é possível colocar um percentual fixo também lá na definição da empresa, a gente tem esse campo para definir qual é o percentual fixo de provisão, né? Geralmente não é usado essa informação, né? Até porque a gente quer prever um gasto real, né? E aí isso a gente precisa pegar os valores do nosso cadastro percentuais de INSS, né? Que são ligados aos FPAS de cada empresa, né? Previsão de 13º salário, né? A previsão de gasto que a empresa terá com a gratificação de 13º salário, né? E também juntamente com os encargos, né? Os encargos parte empresa, né? INSS e FGTS, né? Como o sistema sabe quais são os colaboradores que têm que ser provisionados, né? Então, na provisão nova, o sistema sabe que os colaboradores que têm que ser provisionados, se o cadastro de vínculo está informado lá no cadastro da provisão, né? E se o assinalamento recebe 13º, está igual assim, né? Então, ele vai saber essa informação. Como é composta a base de cálculo de impostos? Então, a base de cálculo é composta da mesma forma, com aquele assinalamento lá, ou pela característica dos eventos, são fixos da Sênior, né? Ou pelas incidências que você cadastra lá para imposto no cadastro do próprio evento. Tá. Vamos acessar aqui esses cadastros no sistema. Então, o primeiro cadastro aqui que a gente comentou aqui da parte de provisão, né? É aqui no cadastro da empresa, provisão, provisões, né? Aqui pode ser cadastrado as provisões, de padrão sempre vem a provisão de férias, né? Cadastrado com total de atos para férias, informações de férias aqui, né? A guia valores é o que os itens que a gente vai provisionar, né? Então, vão provisionar as férias, um terço de férias, né? O INSS de férias, o FGTS e o PIS, né? São os itens que a gente vai provisionar. A gente pode incluir algum tipo de regra aqui para fazer algum cálculo ainda específico, né? E tem umas variáveis do sistema que acumula esses valores, a gente pode usar também para fazer essa informação, né? Baixa, isso que não é utilizado são as provisões genéricas, que precisa fazer, cadastrar as baixas, né? A contabilização é a mesma coisa, a contabilização aqui no cadastro de provisão se dá para o CLC fixo da Sênior, então não precisa cadastrar um CLC para informar provisão, né? Aquela guia vínculos que a gente estava comentando ali, onde é que a gente vincula quais são os vínculos trabalhistas que terão provisão, né? Então, nesse caso aqui, a gente pode incluir os vínculos. Se não tem acontece também às vezes, né? Principalmente quando foi migrado essa rotina de provisão que existiu, esse cadastro, acontecia do cliente dizer que não estava provisionando para colaborador, estava provisionando para um funcionário específico, e aí eu olhava e não tinha informação aqui. Então, acaba não fazendo mesmo, né? Então, as empresas, né? Aqui sempre tem um botão todas, e tem um botão todas aqui, na hora de implantação, conversão, né? De provisão antiga para nova, dá para se colocar aqui também, né? Certo? E período também é para genérica, né? Aqui tem até um cadastro de provisão genérica, aqui de reclamatória trabalhista. Desculpa. Então, tem um cadastro para uma provisão genérica, né? Como é que ele cadastrou, qual a tabela de evento, né? De exemplo aqui da Sênior, quais os itens que serão contabilizados, né? As baixas, né? Os vínculos e tal. Então, nesse caso, fazer a provisão genérica de participação dos lucros e de ações judiciais, né?
nós teremos esse cadastro básico de provisão aqui na guia empresa, no cadastro da empresa. Né, a gente tem a informação da guia provisão e contabilização, onde é que tem aqueles acionamentos que a gente comentou, né? Como é que vai fazer o cálculo da provisão de férias. Né? Como é que vai fazer o cálculo o cálculo da provisão de férias, né? Se contabiliza em cargos fixos de provisão, qual é o tipo de base de provisão, se é de remuneração, né? Ou se é incidência, né? Então, aqui são os cadastros referentes à provisão, se vai utilizar rateio de mão de obra na provisão ou não, né? De provisões e cadastros referentes à contabilização também, que a gente vai explicar mais tarde. Então, aqui no sistema, depois que tu efetuou o cálculo da folha, né? Efetuou o cálculo da folha, né? Fez o cálculo da ficha financeira do colaborador, né? O cadastro de provisão, ele alimenta essa tela aqui, onde aqui é feito o cadastro de provisão, aqui em colaboradores provisões, conforme cada provisão, né? Férias, 13º ou genérica, né? Então, aqui vamos pegar um colaborador qualquer aqui. Então, aqui tá as informações, né? Aqui é na base, né? Às vezes o cliente, mas como é que tá a base? Por que deu tanta base? Por que tem tanta informação? Ou porque tá, não aumentei o salário? Porque às vezes é referente a médias, né? Às vezes é referente a médias, então a média tá alta no salário da pessoa. Então aí dá para consultar aqui também qual o evento que está fazendo essa média ficar mais alta ou essas questões, né? Então aqui pela lupinha tu pode consultar a base, né? Como eu falei, a base vai interferir no ajuste, né? Vai interferir no aumento da provisão ou não, né? Então é sempre bom, não sei de onde é que aumentou, tal colaborador aumentou, vi no relatório, deu ajuste, não sei quantos por cento, mas o salário dele continua o mesmo. Então vem aqui ver qual que é a base que aumentou, se foi realmente salário, se foi médias, né? E que aumentou, né? Às vezes a pessoa mexeu em algum cadastro no sindicato, também vai ter interferência aqui, né? Referente à média, que os cadastros. Só um pouquinho. Então, como eu ia falando ali, no sindicato a gente informa as informações para médias, né? Se vai considerar meserado, se não vai considerar meserado, divisor de média. Então, se alguém às vezes mexe em um cadastro do sindicato, pode aumentar ou não a média e, consequentemente, vai aumentar a base. E por isso pode aumentar o ajuste de provisão, né? Que é perguntado aqui no suporte, né? Então, a parte de provisão, né? Basicamente isso que eu queria comentar com vocês, né? Como cadastra, como consulta e os relatórios aqui, né? Como emitir os relatórios, então fica em provisão listar aqui para fazer a listagem do relatório, né? A gente tem os relatórios por rateio, por local, por centro de custo, né? A gente pode listar essas informações, depende de como é que está a divisão dos departamentos da empresa, né? Se usa rateio, se não usa, né? Se usa centro de custo ou por local, né? Certo? Agora aqui a parte de contabilização, né? Contabilização da folha. Então, o que é ativo, o que é passivo, né? Acho que a maioria do pessoal sabe. Também não é muito nossa área de ser parte de contabilização, né? Mais a parte de folha, né? Como é que funciona dentro do sênior aqui, que é o que acho que é mais importante a gente passar, né? Nesse momento, né? Então, as definições na empresa, como a gente mostrou, tem as definições tanto para contabilização quanto para provisão, né? E tem alguns itens aqui que eu sublinhei que são importantes para contabilização, né? Como é que tu vai contabilizar as férias, se proporcional por cada competência, né?
ou se no mês que teve o recibo, né? Como é que tu vai fazer a totalização da contabilização, se por filial ou por total da empresa, né? Isso interfere também em como é que tu vai visualizar os teus relatórios, né? E aqui outras informações aqui, se tu contabiliza saldo transferido, né? Se tu usa os encargos também é a mesma coisa, né? Como é que tu vai contabilizar os encargos no INSS, por exemplo, né? Também se proporcional, então se tu botar proporcional, o ideal é deixar os dois proporcional, né? E se vai consistir cálculo inicializado, isso também às vezes dá uma mensagem, né? Tu tenta provisionar, por algum motivo tu fosse lá e inicializou o cálculo, quer contabilizar, o sistema não deixa contabilizar se o cálculo estiver inicializado, né? Se tu consiste, né? Então, às vezes também já caiu coisa no suporte. Estou tentando contabilizar e não consigo. Aí vai ver, o cara está com o cálculo inicializado e esse parâmetro aqui está para consistir. Então, definição contábil. Então, é um outro cadastro importante, né? Que a gente define várias coisas, o que vai ser contabilizado, como vai ser contabilizado, né? Então, existe esse cadastro de definição, nele são informados se o plano de contas será por centro de custo, será por local, né? Será incluído pagamento a terceiro, férias, rescisão, na contabilização na folha, ou se será feito de forma separada a cada ocorrência, né? Então, ali também tu vai determinar se a empresa utiliza contas gerenciais, se a empresa utiliza a natureza de gasto, né? Isso para permitir especificidade de cada empresa, né? Ainda todas as definições do arquivo contábil, né, conforme é parametrizado o arquivo contábil, né, para exportação para sistemas diferentes do Sênior, né, vamos exportar para Questor, para exportar para outros sistemas, né, e vão receber o arquivo contábil. Então, é tudo parametrizado na tela de definição contábil. Então, aqui um exemplozinho da tela de definição contábil, né, então, aqui, esse origem das contas é muito importante, né? Se tu vai colocar para o local, ou se tu vai colocar para o centro de custo, é onde é que tu vai definir o teu plano de contas, né? Então, nesse caso aqui, a gente, na empresa de teste, está por local. Então, as minhas contas têm que ser cadastradas por local, né? Então, e o meu relatório também de espelho tem que ser colocado por local. Se eu tentar listar ele por centro de custo, alguma informação a qual está diferente dessa definição aqui, também ele vai me dar uma mensagem, vai dizer, opa, na tua definição, tu disse que tu queria por local, por que tu está listando por custo, vamos dizer assim, né? Então, a gente vai ver as ordenações do relatório de espelho lá, né? E esse campo aqui que eu queria, foi destacado aqui, esse listar contas zeradas aqui, que é um campo que a gente utiliza justo para localizar diferenças, né? Para ver se tem algum CLC que não tem conta contábil, né? E que é isso que geralmente é 90% dos casos de diferença, é isso, né? Então, aqui também essa parte que você vai incluir rescisão, você vai incluir pagamento de pessoa jurídica, pagamento de pessoa física, né? Então, se tu disser que não, aqui que não vai incluir na contabilização da folha essas situações, ele vai aparecer lá um menuzinho separado para te fazer essa contabilização. E geralmente tu vai ter que contabilizar cada cálculo, né? Então, por isso, a maioria dos clientes utilizam sim, né? Utiliza aqui, vão contabilizar tudo junto da folha, né? Aqui, essa parte aqui é do layout contábil, né? Então, aqui a Sênior tem letras, né? Então, eles disponibilizam letras a qual tu pode fazer o cadastro da contabilização conforme o layout, para atender diversos layouts, né? Falei que estou para atender Santa Catarina Informática, então tem vários sistemas que fica mais fácil para fazer a separação do arquivo contábil, né? Então, cada letra corresponde geralmente a uma informação dentro do Sênior, né? B é data, D é conta débito, C é conta crédito, E seria valor, né? H seria histórico padrão, isso aqui seria competência, né? Então, dá para atender, né? E ainda assim, se tu não conseguir atender com isso, é possível colocar regra aqui direto dentro do layout contábil, né? Para poder gerar. Certo? Falar um pouquinho de CLC, o CLC, né? O que é o CLC? O CLC é o agrupador contábil, né? Então, dentro do Sênior, como é que a gente define para quem vai as contas? É o CLC. E o CLC a gente liga aos eventos, né? Então, dentro do Sênior, como é que funciona
a ligação dos CLCs às contas, né? É conforme definido lá naquela definição da empresa, se é por cento de custo ou se é por local no organograma. Então a gente vai dentro do local de cada local e parametriza o plano de contas, né? Na Sênior, os CLCs para provisão, né? Eles são fixos, então o Sênior ele já cadastra o CLC. Os CLCs de folha é o cliente que cadastra e liga eles à tabela de eventos, né? Então, o cliente cadastra, liga a tabela de eventos da Sênior, né? Então, aqui a informação como é que é o cadastro do CLC. Então, é o agrupador contábil, né, que ele pode ser ligado a um ou mais eventos de folha. Através desse agrupamento é informado as contas, conforme o plano de contas da empresa. Né? Então, um caminho para se cadastrar em empresas contábeis, cadastrar CLC. Um exemplo de um CLC de salário ordenados, né? E aqui a gente diz o nível de lançamento, né? Aqui é centro de custo e ou local no organograma, né? Então, esse centro de custo é a nível de, esse CLC é a nível de centro de custo e ou local no organograma, né? O que vai definir se é local no organograma ou centro de custo é a definição contábil, né? E é um CLC de débito, então ele é um débito para a empresa, né? Tem que ser ligado sempre a evento de proventos, né? Se tu tentar ligar um CLC de débito a um evento de desconto, ele vai dar o Sênior já dá uma mensagem para te evitar de fazer coisa errada, né? É uma despesa para a empresa, né? Então ele tem que ser um débito, é o salário da pessoa, né? Aqui também a informação de tipo de base, né? Se é um CLC que é ligado ao evento, provento ou desconto, ele sempre tem que ser o E, né? Isso também acontecia quando migração de outro sistema, o 4W, isso vinha com C, vinha errado, e aquele CLC acabava não aparecendo na contabilização. Então sempre tem que dar uma olhadinha para ver se está com E, né? Se é CLC ligado a evento de provento ou desconto cadastrado pela pessoa abaixo de 1.200, ele tem que ser E. Né? Aqui é um exemplo de um plano de contas por local, né? Então, isso aqui geralmente o contador vai passar para vocês, vocês vão passar a relação de cálculo, o contador vai passar para vocês o que é cada conta, né? Então, aqui é um exemplo de plano de contas aqui por local, né? Então, dentro do local, né, a gente cadastra aquele que for o tipo aqui, TP, né, for próprio, né? Ele vai habilitar o botãozinho assinalar. Habilitando o botãozinho assinalar, você consegue vincular os CLCs, ó. Então, se o CLC for nível de centro de custo ou local, ele vai aparecer nessa opção, empresas, contábeis, contas contábeis, centro de custo ou organograma, né? Se ele for lá, aquele cadastro que a gente viu ali, for C, né? Então, ele vai aparecer nessa telinha para a gente formar a conta. Então, a gente ligou lá o evento, o CLC 01, o evento 01 de horas normais, 02 de horas DSR, e agora aqui a gente vincula uma conta contábil a esse CLC através desse botãozinho assinalar, né? Então é assim que faz a vinculação das contas, né? Aqui tem um plano de contas, o cadastro do plano de contas por filial. Então, se a gente determinou que o CLC, né, ele é por total, por total, né? Então, ele vai estar cadastrado aqui conforme cada filial. Se a gente determinou lá no cadastro da empresa, na guia provisão, contabilização, que a gente vai utilizar total contábil por filial. Então, ele vai aparecer cada filial aqui para fazer o cadastro. Se for por empresa, ele só aparece um, que é por empresa. Nesse caso, a gente pode totalizar a contabilidade por filial, porque lá no cadastro da empresa, na guia provisão contabilização, total contábil, a gente indicou lá a informação filial. Então, vai aparecer cada filial e a gente pode assinalar, né? Então, assinar no que for tipo própria, e os outros aqui pode ver que a gente copia da própria. Então, esse O significa que a gente copia de qual empresa e centro de custo a gente está copiando essa informação. Então, a conta copiando dessa empresa 3966 da filial 1. Né? Então, a gente copiou essa informação. Isso evita que eu precise fazer um plano de contas a cada filial ou um plano de contas para cada local, né? Se as informações se repetem para cada local a mesma coisa, eu posso fazer dessa forma, né? Então, posso fazer a cópia. Aí, as questões de relatórios aqui, como é que a gente
que tem dentro do sistema Sênior, né? Então, ele tem alguns relatórios que a gente pode estar emitindo, né? Então, em empresas contábeis de listar, tem os relatórios de plano de contas, as informações são esses cadastros que a gente fez para fazer uma listagem, tirar as informações que são cadastradas, o mapa de alocação para saber qual colaborador está em cada centro de custo, cada local, ele também é disponibilizado nesse caminho, e o próprio cadastro CLCs, né? Saber tirar uma listagem de CLCs também é nesse caminho, né? A listagem de CLCs que a gente cadastrou. Além disso, desse relatório, né, depois de feitos os cadastros, a gente tem o relatório principal, que é o relatório de espelho contábil, que a gente chama, né, que é esse cálculo contabilização listar. Né, esse modelo 01, ele permite inúmeras formas de ordenação e agrupamento. Ele permite lá que se coloque, como eu falei, por cento de custo, que se coloca por local, até a nível de colaborador eu posso estar colocando ele lá, né? Temos também a possibilidade de consultar em telas valores de contabilizações, porque elas são feitas individuais, então a gente consegue consultar lá para saber se aquele colaboradorzinho lá foi contabilizado corretamente, se tem as contas estão vinculadas ao CLC, estão tudo certinho, a gente pode consultar na tela lá pela data que a gente coloca do lançamento, né? Por fim, também a gente pode gerar o arquivo contábil, aquele que a gente parametriza lá conforme a definição, para poder fazer a geração do arquivo contábil para o sistema contábil, né? Seja ele Sapiens ou outro sistema contábil qualquer, né? Aí que tem uma informação, quando dá diferença, né? Que é o que mais se pergunta no suporte. E agora, deu diferença, o que eu faço, né? Geralmente, diferença contábil, 90% das situações, né? Diferença de contabilização por partida simples, né? De contabilização por partida dobrada, geralmente não dá diferença, né? Um CLC, tu é obrigado a cadastrar outro CLC de contrapartida. Mas o por partida simples, ele tem uma lógica, né? A Sênior não fecha os lançamentos com o líquido da folha. Então, se eu tenho um salário ordenado, que é um provento, é uma despesa para a empresa de 1.000, né? Teve um INSS de 200, né? Que é um crédito para a empresa. E o líquido ele também vai entrar em crédito. Então, 1.000, né? O líquido 200 crédito e o líquido entra crédito para fechar, para zerar a contabilização. Né? Então, o líquido vai ser 800, o valor de crédito, que são os descontos, 200, e o valor de provento, que são as despesas, 1.000. Então, vai fechar com o líquido da folha. Se eu deixar de contabilizar qualquer evento que seja provento ou desconto, com certeza eu vou ter uma diferença, né? Então, isso não pode acontecer, né? Então, todo evento de premissa, para que não dê diferença na parte de contabilização, todo evento de provento e desconto, ele tem que ser contabilizado. Mas como é que eu vejo para saber se todo evento de provento ou desconto foi contabilizado? Como é que eu tiro isso? Então, na própria relação de cálculo, né, a gente tem uma listagem, um resumo da relação de eventos com o CLC do lado. Então, a gente sabe, para ele ser contabilizado, ele precisa ter um CLC, isso é também premissa, né? Então, se a gente tirar a relação de cálculo, certo? E verificar lá na relação de cálculo, na listagem, né? Todo evento de provento de desconto tem CLC, se estiver faltando, isso vai ser diferença. Então, a gente tem que cadastrar um CLC e informar ele a uma conta, né? E outra coisa que pode dar diferença é se todos chegamos lá na relação de cálculo e vimos que todo evento de provento e desconto tem um CLC, né? Então, o que pode acontecer é que aquele CLC não ter alguma conta, né? Então, eu fui lá, cadastrei pro evento de Uniodonto lá, que eu tenho R$1.000, no R$100 em cada colaborador lá, né? E no final tem 10 colaboradores, deu R$1.000 de diferença. Eu tenho cadastrado CLC, mas para esse cara não informei uma conta. Ele não vai aparecer no espelho contábil, não vai aparecer no arquivo contábil, vai dar diferença. Então, vou ter essa diferença de 1.000, certo? Então, nesse caso, eu tenho que verificar se esse CLC de provento ou desconto tem alguma conta contábil. Né? O mais fácil para verificar essa informação é tu ir lá no cadastro da definição contábil e colocar isso para mostrar as informações das contas que estão zeradas. Então, tu vai analisar se for um CLC abaixo de 1.200, que é um CLC que foi cadastrado pelo usuário do RH, ou pelo, né, processo da consultoria, que foi cadastrado, né? Ele é provento ou desconto, né? Ele tem que ter um
ele tem que ter uma conta. Se ele não tiver uma conta, ele não vai ser contabilizado e vai me dar diferença, né? Outras coisas que dão diferença também, né? Então, geralmente, né, ou cadastrou um evento, não fez o cadastro do CLC, ou fez o cadastro CLC, mas não fez o cadastro da conta, né? Outra coisa que pode acontecer é fez um cadastro de centro de custo, né, ou local no organograma, mas não vinculou conta a eles, ou seja, não copiou a conta de outro CLC, de outro centro de custo próprio. Então, isso vai dar diferença também, porque aquele centro de custo inteiro não vai ter contas, porque no plano de contas ele não está definido contas ou não tá copiado contas de outro centro de custo, né? É importante, sempre que cadastra um centro de custo, ele fica como próprio lá. Então, eu cadastrei um centro de custo novo, eu cadastrei um local no organograma novo. Quando eu cadastro esse centro de custo ou local no organograma, ele vai ficar como próprio, ou seja, sem conta, né? Não tem conta, não tem de quem está copiado. Então, sou obrigado a lá, sempre que eu fizer isso, tem que estar lá na minha rotina, que eu tenho que ir lá e dizer de qual é o centro de custo que ele copia a conta, ou definir cada conta para ele, se for um centro de custo que tenha contas específicas, né? Geralmente não é o caso, ele vai ser copiado de um outro centro de custo. Filial também é a mesma coisa. Se eu definir, criei uma nova filial na minha empresa e definir que essa filial, né, as minhas contas lá no cadastro da definição da empresa são para filial, então cada filial tem que ter a conta, assim como cada centro de custo tem que ter a conta, né? Então a gente tem que fazer a cópia desse centro de custo, né? Então eu vou mostrar agora isso, como é que funciona lá no Sênior, né? Então aqui, né? Empresas contábeis. Contas contábeis por organograma. Aqui eu tenho um exemplo de plano de contas, né? Eu defini esse local aqui, o 1.02, que é administrativo, vou definir as contas para ele, né? Então, eu cadastrei aqui qualquer conta, é uma base de teste, informei qualquer conta aqui para o centro de custos, né? Para o centro de custo local no organograma. Eu informei as continhas, né? Então, se porventura eu criar um novo local, ó, eu criar um novo local no meu organograma, ele vai entrar aqui como próprio sem conta. Então, se eu vir aqui e alocar um colaborador lá, então eu vou ter diferença. Então, se eu vir aqui em produção, e criar um tá vendo? Ele fica aqui como próprio, né? Sem conta, se eu ganhasse na lá, ele não vai ter conta. Então, se eu definir algum colaborador para cá, né? Alocar algum colaborador para cá, ele não vai dar diferença, obviamente, né? Porque não tem nenhuma conta definida para ele. Então, eu sou obrigado a vir aqui, colocar aqui esse teste que eu criei, né? Ele não é próprio, ele é outros. Ou dizer qual é a empresa e centro de custo ao qual eu copio ele. Então, tem que fazer isso sempre que eu cadastrar um novo local. Né? A mesma questão da filial, né? Então, se for empresa de contábeis aqui, né, que a gente comentou, né? Então, no cadastro da empresa, a gente define o total, como é totalizado a empresa, né? Então, aqui no cadastro da empresa, aqui o total contábil está aqui por filial. Então, quando eu for vir aqui, empresas contábeis, aí, contas contábeis por filial, o total, no caso, né? Tá vendo? Como eu tenho duas filiais nessa base, uma Blumenau e outra Rio de Janeiro, ele vai aparecer aqui. Se eu criasse uma nova filial, ele ia aparecer como próprio e eu teria que dizer de qual é a empresa filial que ele copia as contas, né?
Então, se não deixar de fazer e alocar um colaborador na filial nova que tu criou, vai dar com certeza diferença, né? Então, isso sempre tem que analisar, né? Analisar esses cadastros, ver se está faltando, se tem empresas, tem contas próprias que não foram definido contas, né? Isso vai dar diferença, né? E se for criada alguma coisa, tem que sempre lembrar de vir e colocar, né? Não vai dar diferença, né? Vamos fazer aqui, então, vamos colocar o cara naquele local, nos funcionário 2. Não estou deixando que tem essa empresa usar posto, né? Ah, beleza. Seria esse teste que a gente ia fazer, colocar ele, né, em outro local, na qual não tinha conta, né? Mas então a gente vai pegar o local dele, colaborador, históricos. Eu acho que deu para entender ali, né? A gente coloca o funcionário, se não tiver local, não vai ter as contas e não vai gerar. Vamos listar agora o relatório da contabilização, né? Deixa eu mostrar aqui. Então, aqui na guia ordenação, a gente pode escolher, né? Por colaborador, por centro de custo, por local, vários tipos de ordem, né? Lembrando que a gente tem que, né, se a gente for lá no cadastro da definição contábil, se tiver por local, então a gente tem que usar opções locais aqui, né? Se a gente colocar por centro de custo, ele vai dizer que está diferente da nossa definição contábil. Mas o que eu queria mostrar aqui é por colaborador, né? Então, informação por colaborador aqui. Né? Aqui ele vai aparecer o colaborador, né? Então ele vai sempre aparecer a página dos CLCs que foram cadastrados a nível de centro de custo local e a segunda página dos que foram cadastrados por total, né? Se eu listar por colaborador, por exemplo, e não aparecer essas duas páginas para ele, uma por local e outra por total, é porque com certeza faltou a definição de conta, ou aquela filial não tinha conta, ou aquele local não tinha conta. Tem que aparecer as duas páginas, né? Então, vai ter que aparecer essas informações. E outra informação que a gente pode verificar, para ver se deu diferença no colaborador, por exemplo, ela está por colaborador, o Marco Antônio da Silva, aqui tá, né? Tem a primeira página dele, que é as informações do local dele, né? Então, aqui vai ter as informações do local dele, né? Com o CLC do local dele e o valor da diferença. O valor da diferença tem que bater exatamente com o valor da diferença da outra página. Então aí eu sei que esse marco está correto, entendeu? Então, ó, ele tem o mesmo valor, 86, 867 e 82. Então tá batendo, ele não tem diferença entre créditos e débitos, né? Essa última página também ele sempre lista um total de CLCs, né? Tu pode verificar um total de cada CLC, independente se é por local ou por filial, né? Se é por total ou por centro de custo, né? Então dá para te verificar as informações. E no final também ele faz a totalização para saber se tem diferença ou não.
né? Então, esse relatório por colaborador, né, ele funciona bem legal para a gente poder analisar as diferenças, né? A gente consegue listar nível de colaborador para saber qual colaborador que está a diferença, né? Outra coisa que a gente pode fazer aqui nesse próprio relatório é a opção da contabilização. Ah, eu não sei se a minha diferença está na minha parte de provisão ou se está na minha parte da folha. O que tu podes fazer? Tu podes colocar aqui a parte de folha, né? Então ele só vai me trazer os CLCs abaixo de 1.200, que são os CLCs de folha, né? Ah, deu diferença CLC de folha? Com certeza é algum evento de folha que não foi ligado corretamente, né? Ah, deu diferença em algum evento de provisão. Daí eu fiz, listei e deu diferença em evento de provisão, né? Então, 8.100 bateu, ó, bateu, né? Falou, bateu certinho. Né? Deu diferença, por exemplo, em parte de provisão. Né? Eu sei que os CLCs são fixos, né? Então, com certeza, se deu diferente na parte de provisão, é algum CLC que não foi contabilizado. Então, eu tenho um macetezinho, né? Então, na questão da parte de provisão aqui, né? Estou aqui. Então, deu diferença na parte de provisão, né? Ah, deu, né? Não fechou, 78 mil aqui, o valor não fechou, né? Não fechou as diferenças, aqui o valor da diferença das duas páginas, não fechou. E agora, como é que eu faço? É simples, ó, porque o CLC, né, a nível de centro de custos, é sempre geralmente 12 mil, né? 12 mil e alguma coisa. Então, aqueles que eu falei que é acima de 12 mil, né? Então, o CLC nível de custo é 12 mil e alguma coisa. E o 1.200 e alguma coisa, né? Desculpa. E o CLC é 13 e alguma coisa, né? O CLC nível de total. Então, se eu contabilizei, por exemplo, o 1202, eu tenho que contabilizar o 1302. Se eu contabilizei o 1203, eu tenho que contabilizar o 1303, senão vai dar diferença, porque um é contrapartida do outro, né? Então, dessa forma, eu posso tirar uma listagem e verificar, deu diferença. Ah, qual CLC que eu deixei de contabilizar e verificar e colocar a conta. Ah, mas eu não sei qual CLC que não tem conta, é meio ruim de procurar, né? Então, né, é aquilo que eu falei lá no cadastro da definição contábil, empresas contábeis de definição aqui, a gente tem a opção de listar as contas zeradas. Então, se a gente informa esse listar contas zeradas igual assim, a gente vai ver todo o CLC que a gente não contabilizou, entende? Então, quando a gente contabilizar o funcionário, ele vai trazer os CLCs que não tem conta, né? Lembrando que se eu contabilizar esse CLC, eu entendo que eu tenho que contabilizar esse CLC, né? Ou o plano de contas me pediu, o contador pediu para contabilizar esse CLC. Se eu contabilizar o 1210, sou obrigado a contabilizar o 1310 e assim por diante, né? Então, isso é uma coisa que pode dar diferença na provisão. Às vezes o cara contabiliza a provisão, o crédito, e não contabiliza o débito desse valor de provisão. E acaba gerando problema. Então, esse listar contas zeradas, ele é legal para
para verificar justamente essas informações, tanto para a folha quanto para a provisão, né? Principalmente para a folha, né? Então, para a folha eu consigo verificar qual o CLC que não foi contabilizado, né? E que não tem conta informada, né? E se esse CLC lá na minha relação de cálculo é ligado a evento de provento ou de conta, eu sou obrigado a contabilizar ele, né? Então, aqui na relação de cálculo também, aqui em cálculos, relatórios operacionais, relações de cálculo. Aqui a gente consegue sintético. Então, é que esse assinalamento aqui, ó, totalizar CLC igual assim, tá? Esse assinalamento precisa estar como sim, esqueci de colocar ele, aí não trouxe CLC, não adianta, né? Então tem que colocar ele como sim. Daí ele vai aparecer aqui o código do CLC. Se ele for um evento de provento ou desconto, né, um evento de provento ou desconto, né, ele tem que ter um CLC informado. Se ele for outros, um FGTS aqui no caso, eu posso contabilizar ou não, né? Então tem eventos que eu posso querer contabilizar ou eventos que eu não queira contabilizar. Mas se ele for do tipo outros, como ele não vai fechar com o meu líquido da folha, como a gente comentou ali antes no começo, eu tenho que contabilizar a entrada e a saída dele como de provisão. Então eu tenho que criar dois CLCs. Eu tenho que criar um CLC, né, 300, que vai ser a minha despesa, e digamos o 301, que vai ser o meu crédito, né? Então eu tenho que informar isso na base para que ele contabilize os dois valores. Então, o evento outro, se eu não contabilizar, não vai me dar diferença, né? Pode ser que, né, com certeza o contador queira que contabilize esse evento. Por exemplo, criei um evento lá de plano de saúde parte empresa e eu quero contabilizar ele. Se eu quero contabilizar esse valor, eu tenho que contabilizar a entrada e a saída dele. Então, todo evento de tipo outros, ele tem que ter uma despesa e tem que ter um crédito. Isso também naquele relatório de espelho contábil a gente consegue verificar. Ah, mas todo CLC tem de provento e desconto tem conta. Todo CLC está aparecendo lá no relatório contábil. E ainda assim não tem diferença? Pode ser que seja esse outros. Aí tem que lembrar, se for evento tipo outros, eu tenho que contabilizar o crédito e o débito. Então, na primeira paginazinha, se a gente contabilizar para o colaborador, na primeira paginazinha, por cento de custo local de organograma, ele tem que ter o valorzinho dele lá, digamos, da despesa. E no total, crédito, né? Fechando com o valor. Se ele não for contabilizado ou só despesas ou só crédito, vai trazer diferença também, né? Então não precisa ser contabilizado, mas se ele for, ele tem que ser contabilizado o crédito e o débito, né? E aí não vai gerar diferença. Aqui a consulta de contabilização, né? Então, a parte de folha. Aliás, aqui é o arquivo texto, né? Então, aqui é o arquivo texto que é gerado, é por aqui que emite o arquivo texto, né? Então, lá dentro da opção de calcular, em arquivo texto, pode listar o arquivo texto, que é parametrizado aqui na definição contábil, quando a gente colocou, né? Empresas contábeis, definição. As informações do arquivo. Se der um F1 aqui, ele vai aparecer uma ajuda, o que é cada letrinha, né? Então tá, agora a gente, acho que sobre a contabilização, né? É basicamente essas partes que a gente passou ali para localizar diferenças, né? Que é o que mais gera dúvida aqui no suporte. E agora a gente vai responder algumas perguntas, né?
Se o sistema permite rateio por cento de custo, sim. O sistema permite rateio de mão de obra por cento de custo ou por local no organograma, né? Então, a rotina de rateio dentro do sistema sênior, né? É cadastrado aqui na empresa, a gente tem que definir qual o tipo de rateio, né? Se por cento de custo ou local no organograma. Desculpa. Isso, então aqui a gente define se utiliza por cento de custo ou por local no organograma. Se a gente utilizar por cento de custo no cadastro do centro de custo, a gente vai ter que indicar o código do rateio, né? Então, o cadastro de custo vai ter que utilizar o código do rateio. E a gente vai lançar o rateio para cada funcionário, né? Então, vai lançar os rateios para cada funcionário. Então, o pessoal do suporte trabalha na consultoria também, então foi lançado para esses dois rateios. Quando eu for contabilizar, na ficha da pessoa, se utiliza rateio, ele vai estar o percentual para cada rateio que ele utiliza, né? Para cada rateio que está vinculado ao centro de custo. Então, vinculado ao centro de custo suporte, vinculado ao centro de custo consultoria. E aí vai ter os valores lá, separado para cada centro de custo. Dessa forma, a contabilidade vai acatar, né? Então, quando eu for contabilizar, se na minha ficha financeira, né, tiver aqui o botãozinho rateios, né? Tiver lá horas normais, metade aqui, né? 3.000, 1.500 e 1.800 aqui for para o centro de custo A e 1.800 for para o centro de custo B, na minha ficha financeira, se eu utilizar rateio e fazer essas vinculações, ele vai aparecer dessa forma, e a contabilidade eu vou conseguir contabilizar dessa forma também. Né? Então, permite sim, né? Perguntou, consigo gerar separadamente a contabilização de cálculos diferentes, exemplo, cálculo de folha, mensal, cálculo de férias, cálculo de terceiro, sim, como? Sim, né? Aquilo que a gente já comentou, né? Então, na definição contábil, aqui a empresas contábeis definição, né? A gente consegue contabilizar isso de forma separada. Se eu quiser contabilizar férias a cada situação, não junto da folha, eu vou colocar aqui que não. Se eu quiser contabilizar a rescisão, eu vou colocar aqui não. Se eu quiser contabilizar os pagamentos de pessoas jurídicas, eu também vou colocar aqui não. Colocando aqui que não, ele vai habilitar o menuzinho aqui, ó, dentro de cálculos, contabilizações, ele vai habilitar folha, férias, rescisão, né? Aí eu fiz uma folha, fiz uma rescisão, quero contabilizar, eu venho aqui e contabilizo, né? É dessa forma que é. Se eu colocar aqui em empresas contábeis, definição, que eu vou fazer isso tudo junto, então dessa forma aqui, ó, inclui férias sim, inclui rescisão sim, inclui pagamento jurídico, né? Já não vai me aparecer aqui essas opções na opção contabilização, né? Não, porque eu quero contabilizar junto da folha. Então, ao fechamento da folha, depois de entregar as provisões, eu contabilizo e todo o valor vai sair junto, né? Então, posso sim, né? Galera, tem mais alguma pergunta? Alguém com dúvida? Como funciona? Como... Eu acho que agora acabaram as perguntas. Mais dúvidas, a gente vai deixar o contato do Maicon, né, por e-mail, e vocês podem fazer mais perguntas sobre o assunto. Bom, e agradecemos agora a participação de todos. Maicon, quer falar mais alguma coisa? Queria agradecer também, pessoal, né? Talvez se foi útil ali, né, para vocês. Essa parte é uma parte que realmente tem bastante pergunta, né? Não é uma coisa tão simples assim no sistema, até porque geralmente o pessoal que é ligado à folha não entende muito da parte de contabilidade, né? É outra área, no caso, né? Mas dentro da folha tem essa rotina e a gente tem que fazer, entregar essa parte para a contabilidade, né? E acaba surgindo essas dúvidas, ou quando dá essas diferenças, né? O pessoal não sabe como procurar, não sabe como ajustar a diferença, né? Mas geralmente, se a contabilização estiver parametrizada correta, né, a diferença
é a questão de cadastros que foi feito novo, se o cadastro que foi feito não foi vinculado às informações que a gente passou ali, né? Fazendo essas vinculações, dificilmente vai ter erro de diferença, né? E depois, assim, a Sênior também, com um relatório, eles conseguem disponibilizar um relatório nível de colaborador, né? Para ficar fácil essas conferências. Então tem como buscar essa informação dentro do Sênior e conseguir se ajustar. E qualquer coisa, a gente também está no suporte, a gente está à disposição de vocês para ajudar no que for necessário, né? Te agradece toda a colaboração, a participação, agradece todo mundo que esteve presente, né?